Tá gravando, ok, pessoal? Então, bem-vindos a mais um encontro, né? Síncrono da disciplina de auditoria. Então, nós tivemos... Licença, gente, tem uma pergunta. Professor, os senhores vão disponibilizar as videoaulas gravadas para assistir depois? Já estão sendo disponibilizadas, Júlia, tá? Se você seguir lá no SIGA, tem os links para as aulas. Tem o primeiro vídeo, é o vídeo. Ele é uma parte do vídeo em que a gente explica como que vai ser a disciplina. Tem um outro vídeo que é a continuidade, da aula, né? E tem vídeos de revisão. Então, a gente está disponibilizando sim as aulas, né? Elas só não saem no mesmo momento. Tipo, amanhã eu subo a aula para o YouTube e no fim do dia ou na quinta-feira pela manhã eu já disponibilizo ela para que vocês possam assistir. Tá bom? Sim, então. Começamos a gravar, então, a gente inicia. E aí, alguns reforços, a gente tem algumas pessoas que perderam o primeiro dia. Vocês encontram as reações quando vocês colocam aí, tem o nome Reaction, e aí vocês podem ter, né, tanto a mãozinha, né, um handglowzinho assim, tipo um handglows, ou raise your hands, né, suas mãozinhas vão ficar levantadas assim, né? Então, eu queria que, por favor, quem está agora, que está me escutando, que não estava na aula anterior, levante a mão, por favor, que não estava na aula anterior. Vamos lá. Tá. Temos uma, duas, três, quatro, certo. Beleza. Vocês... Peraí, licença, gente. Vocês conseguiram entender... Vocês põem aí, agora vocês podem... Só tem que bater palmas e ok. Tudo bem, a gente vai fazer assim, então. Vocês podem levantar a mãozinha. Vocês clicam no nome de vocês. Vocês podem levantar a mãozinha se quiserem. Mas vamos lá. Vocês conseguiram entender quem não estava, que respondeu agora, vocês conseguiram entender a sequência da disciplina? Faça algum tipo de reação, seja bater palma, ótimo. Se conseguiram fazer, ó, faça um legalzinho aí. Beleza. Que bom, gente. A preocupação da gente é que vocês acompanhem, porque como vocês entraram já depois do pessoal, então já fica mais, né, difícil. Todo mundo tem que entrar na mesma sequência para que a gente consiga caminhar com a disciplina, tá bom? Então a gente tem os mapas mentais, né, que foi postado, e a gente tem aberto ainda o portfólio para que vocês enviem, né, e nós depois, subsequente, iremos avaliar com relação ao envio, com relação à estrutura, com relação ao conteúdo. Lembrando que a intenção do 2020.5 não é ter reprovação de ninguém. Claro que a gente precisa que vocês sigam um caminho de aprendizado e você sinta que vocês estão evoluindo, tá bom? A gente precisa trabalhar para isso. E lembrando que nós não somos detentores de todo o processo de aprendizagem de vocês, né? Principalmente num momento como esse, a gente precisa de uma certa autonomia de vocês, né? De algo mais parecido com uma andragogia, ou seja, que vocês possam seguir o caminho de vocês com uma forma guiada da gente, né? Então é isso que a gente espera, apesar da gente ter esse momento síncrono aqui, certo? Mas é uma forma que vocês consigam seguir, consigam aprender. E é isso que a gente se preocupa, tá bom? E eu acho que o professor Roberval sofreu uma queda. Bem, o WhatsApp, gente, eu abri várias vezes durante a semana, por ter sido a primeira semana, por ter algumas pessoas entrando, certo? Mas, a partir desse encontro de hoje, a gente vai escolher somente um pequeno momento do dia para que a gente possa abrir, vocês possam colocar as dúvidas. E, de preferência, que seja durante esse momento entre as 18 e as 20 horas. Né? Então,
já o dia já tem passado e a gente já tem condições de, durante esse momento, eu acredito que fique interessante para vocês se organizarem e colocarem as dúvidas da disciplina, né? Então, vocês vão lá e vão colocar as dúvidas e a gente vai respondendo, certo? Então, nós iremos abrir durante os dias das 18 às 20 horas, certo? Então, que fique combinado assim, certo? Para a gente não deixar o grupo muito tempo aberto, e isso ajuda a gente a ter uma regularidade do tempo, né? Para que a gente possa se programar, tá bom? É uma forma diária de acompanhamento mais próximo da sincronicidade, e eu acredito que já ajuda, né? E a gente pode responder no momento que vocês mandarem a mensagem, como vocês podem aguardar um pouquinho e a gente, no momento oportuno, a gente consegue responder, tá bom? Lembrando que tudo que for de dúvida relacionada à disciplina, né, é postado lá no grupo do WhatsApp. Eu tenho aqui 26 pessoas, ainda está faltando aqui quase não, pela disciplina 9 pessoas, né? Então, o que pode acontecer? Eu sei que algumas pessoas também podem estar até caindo, enfim. Mas o que pode acontecer, gente, é que quem não conseguir acompanhar, tá? Quem não conseguir fazer o acompanhamento da disciplina, aí, infelizmente, nesse caso, a gente, né, não conseguir postar as atividades e atrasar bastante. E nesse caso, infelizmente, a gente não vai ter como fazer, né, uma recuperação desta pessoa, né? Ela vai ter que cursar novamente a disciplina, tá bom? Bem, então, com relação às nossas atitudes aqui dentro, então, eu vejo que todo mundo está com a câmera desligada, algumas pessoas com algumas dificuldades. Eu não consigo ver como vocês estão, o que vocês estão fazendo, né? E não é algo que também a gente possa cobrar, que todo mundo fique com a câmera aberta todo o tempo. Mas de vez em quando a gente solicita que abram as câmeras, ou fechem as câmeras, ou faça algum tipo de reação para que a gente possa sentir que vocês estão dentro de sala de aula, certo? Então esse é o princípio de dentro da sala de aula. Aconselho que vocês não façam duas coisas ao mesmo tempo, né? Que é assistir a aula e assistir televisão, enfim, tá bom? Isso pode atrapalhar até no momento da aula, certo? E a gente pode ter alguns percalços durante, né, a condição da disciplina. O professor Roberval agora está com instabilidade. Pode acontecer? Pode. Acontecer em outros grupos, acontecer em outras disciplinas. Nós não estamos distantes disso acontecer. Se acontece no presencial, a gente está lá e um data show não funcionar, enfim, a pessoa precisar faltar, a pessoa adoecer, enfim. Então, aqui também acontece esse tipo de imprevisto. Tá bom? Então, dito isso, gente, eu vou trazer aqui para vocês deixa eu só admitir mais duas pessoas em sala. Oi? Tem uma pessoa no grupo falando que tá pedindo para entrar e ninguém tá Já admiti. aceitando. Já admiti. Ah. Já admiti. Já. Deixa eu fazer stop aqui. Pronto. Eu não tenho mais ninguém aqui na minha lista de espera aguardando para entrar. Quando aparece aqui, eu já admito. Às vezes demora um pouquinho para a pessoa entrar, tá bom? Mas eu já tenho aqui, já temos 27 pessoas dentro da sala, ok? Então, falta poucas pessoas aí para entrar. Vamos lá, vou compartilhar mais uma vez. Gente, a gente tem um material que o professor Roberval até construiu para que a gente pudesse fazer hoje durante o período síncrono. Vou esperar ele conseguir entrar novamente, certo? Se a gente não conseguir fazer no início, a gente consegue fazer no final. Não tem problema não. Eu acredito que todo mundo esteja conseguindo ver a tela de compartilhamento. Então, hoje é o segundo encontro síncrono, né, da disciplina de auditoria. E durante esse tempo, eu percebi que algumas dúvidas ainda permaneceram e algumas coisas eu acredito que eu preciso clarear para vocês, né? Então, a gente discutiu sobre o que seria essa auditoria na área da saúde,
mas eu preciso colocar alguns pontos importantes. O Alberval voltou. Eu preciso colocar alguns pontos importantes, certo? Para vocês. Então, gente, vamos lá. O que é que eu estou colocando aqui? O que é isso aqui, gente? Isso aqui, vocês devem estar olhando assim, Theo, que danado é isso? O que é que tem a ver com a disciplina de auditoria em saúde? Estava falando de saúde da outra vez e de repente você vem com entidade não governamental, independente, não sei o quê. Bem, a gente tem que diferenciar, pessoal, o que é a auditoria, tá bom? E o que é a auditoria em saúde, certo? Para que a gente não possa confundir as coisas. Nem toda auditoria ela é auditoria em saúde. Algumas coisas que a gente estava conversando, elas se remetiam necessariamente a quê? A parte de auditoria e outras coisas, a parte de auditoria em saúde, certo? Então, aqui o que a gente tem? A gente tem, certo? A IFAC, tá bom? Que é uma entidade não governamental, certo? Uma federação internacional de contabilidade. Ela é não governamental e o que é que ela faz, né? Ela, junto da IASB, ela traz as normas internacionais de contabilidade. Então, essas normas de contabilidade, elas regem todas as normas de contabilidade dos outros países. Nós nos baseamos por ela, por exemplo. Tem mais 2 pessoas para entrar. Certo, pessoal? Então, Theo, mas você está falando de contabilidade e tem auditoria. De onde foi que a auditoria nasceu? A auditoria ela nasceu, o berço dela foi o berço contábil. Né? O berço dela foi o berço contábil. Depois ela evoluiu, a auditoria em saúde, depois ela evoluiu para a auditoria em saúde, mas a auditoria, o seu berço é contábil. Então, por isso que a gente tem as discussões de contabilidade, normas de contabilidade voltadas, certo? As normas de auditoria voltadas para a contabilidade. Então, do nosso país, nós temos as normas brasileiras de contabilidade, né? Que são as NBC-TAs, que são emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. A gente tem o Conselho Federal de Contabilidade e o Instituto Brasileiro de Contadores Independentes. Então, eles baseiam essas normas de acordo com as normas da IASB, tá bom? Tá, Theo, o que isso tem a ver com auditoria em saúde? Bem, auditoria em saúde... Vou passar aqui... A auditoria em saúde, pessoal, ela é um tipo de auditoria, certo? Quando a gente fala de auditoria enquanto ação, né? Porque essa auditoria, o nascedouro dela dentro da contabilidade, ela vai atuar na parte da economia, na educação, na segurança. Então, a gente pode auditar, certo? Pode ser feita ações de auditoria em qualquer um desses setores. Então, a gente tem que primeiro entender a auditoria como uma ação de investigação, como uma ação de aprofundamento investigativo sobre algum tipo de fato, de ato. E aí, a saúde é uma parte dela. Então, por exemplo, quando a gente fala de auditoria fiscal, né, então ela está muito mais ligada para a parte da economia, ela está muito mais ligada para a parte da contabilidade, isso não quer dizer que ela tem uma certa relação com a saúde. E quando a gente fala, por exemplo, uma auditoria de tributos, né, uma auditoria contributiva, a gente está falando muito para uma auditoria fiscal. Né? Então, isso é um tipo de auditoria, ele tem relação, mas não é uma auditoria específica da área da saúde. Eu quero que vocês entendam isso, tá bom? Então, a auditoria da área da saúde, ela vai ter suas especificidades, mas o nascedouro dela, ela veio da auditoria enquanto ação, né? Inclusive, se vocês tiverem curiosidade e pesquisarem essas normas brasileiras de contabilidade, né, técnicas de auditoria, a gente vai ver algumas coisas que se assemelham com as técnicas de auditoria da área da saúde. Claro, não tudo, porque a auditoria em saúde é uma coisa específica para a área da saúde, mas ela teve o seu nascedouro lá. Então, a gente tem que lembrar do que a gente está falando, se é de auditoria enquanto ação, ou se a gente já está falando de auditoria enquanto ação na área da saúde. Né? Então, são coisas
que, né, nem sempre a gente está falando a mesma coisa. A gente está discutindo auditoria, de repente a gente sai da auditoria da área da saúde e parte para a auditoria, para uma auditoria econômica, administrativa, enfim, e a gente de repente está se distanciando do foco da área da saúde, quando na verdade a gente tem que voltar para a área da saúde. E existem denominações diferentes. Quando a gente está trabalhando só com a parte fiscal, vai existir denominações diferentes. Alguns processos de trabalho específicos da auditoria fiscal é diferente de processos de trabalho que são específicos da área da saúde e denominações da área da saúde. Tá bom? Então, algumas coisas que eu achei interessante trazer para vocês não ficassem, né? Então, por exemplo, dentro da área da saúde, né, a gente tem algumas instituições aqui, certo? Que elas estão relacionadas à área da saúde, são associações, né, de auditores da área da saúde, que é a Audif aqui, a ABEC, que é a Associação Brasileira de Enfermeiros Auditores, a gente tem a UNASUS, que é a União dos Auditores do SUS, a gente tem o próprio Sistema Nacional de Auditoria do SUS, então são instituições, associações que estão ligadas diretamente à auditoria da área da saúde. Né? Se a gente prestar atenção, elas não são o Conselho Federal de Medicina, não são Instituto de Auditores Independentes, mas trabalham com auditoria, só que auditoria específica da área da saúde. Tá bom? Então, vamos lembrar esse ponto. Então, a gente está falando disso aqui, olha, certo? Nós estamos falando disso aqui, ok? Gente, eu não estou olhando o chat, viu? Agora eu estou falando aqui um pouco, tá bom? Então, qualquer coisa aí, alguém está postando, tem pergunta, eu vou e passo lá pro chat, tá bom? Bem, então, a gente tem aqui alguns nomes, eu fiz tipo uma nuvem de palavras de coisas que vocês colocaram. Né? Então, o que é auditoria contributiva, auditoria independente, auditoria interna, auditoria externa? São coisas que a gente ficou discutindo durante a semana. Então, a auditoria independente, o auditor independente é aquele profissional que ele trabalha com auditoria. No início, geralmente no início era um contador, mas a gente tem profissionais que trabalham com auditoria que são independentes. E ele segue ele segue um regimento de auditoria, e pode ser, né, auditoria contábil, ou a própria auditoria da área da saúde, e ele é independente, ele é convidado, não, desculpa, ele é contratado para realizar as auditorias nas instituições, sendo resguardado a sua autonomia, certo? Então, ele é autônomo, mesmo que ele seja contratado. Eu contratei um auditor. Então você vai fazer assim, 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 assim. Não. Você contratou um auditor, mas ele tem autonomia de emitir o seu relatório. Não importa se você pagou a ele ou não. Ele tem autonomia de emitir um relatório e dizer se o seu trabalho está errado ou não, se os processos de trabalho estão errados ou não, né, o que é que está conforme, o que é que não está conforme. Né? Então, o auditor ele tem essa autonomia com relação a isso. Também a gente tem auditoria contributiva, são auditorias de tributos, né? É diferente da auditoria de contribuição, que é aquela auditoria que alguns autores administrativos colocam que é aquela auditoria interna, onde ela faz uma auditoria para que a instituição ela se regularize para poder receber uma auditoria externa. Né? E o que é auditoria interna, auditoria externa, o controle interno e o controle externo. Né? E a gente também fica um pouco... Oi? Diga. Desculpa, mas é porque Kivia, Roberval e Lua que continuam dizendo que não estão conseguindo entrar. Porque não, eles solicitam e você ainda não aceitou. Poxa, eles já estão aceitados aqui. Estranho. Tá aqui de novo. Eu vou dizer para eles pedirem novamente. Peça, porque para mim eles já estão aqui dentro já. Bem. Diego perguntando, para que servem essas organizações? Quais organizações, Diego? As de saúde ou as organizações gerais da parte contábil? Coloca aí no chat.
Ah, todas elas regulam algo, trazem um documento? Sim. Coloca aqui. Vamos lá. Todas elas trazem, por exemplo, a Associação Brasileira de Enfermeiros Auditores. Então, elas congregam todos os enfermeiros auditores, né, que o Brasil tem, que queiram participar, né, que se associem a ela. Então, o que acontece? Essa associação, ela faz congressos, ela batalha para a regulamentação da profissão, ela batalha para o reconhecimento da profissão, ela ainda não emite resoluções, até porque, né, por ser uma associação, ainda não tem reconhecimento com relação a isso, mas ela vem trabalhando para isso, né? Então, ela é uma associação que congrega esses auditores enfermeiros. Assim, temos mais uma pessoa que entrou. Assim como... Peraí, Júlio, eu respondo já, tá bom? Assim como os auditores, né, a Associação de Auditores em Saúde, que é a Audif, né, ela faz o mesmo processo que a Associação Brasileira de Enfermeiros Auditores. Contudo, ela congrega profissionais da área da saúde que são auditores da área da saúde, certo? Aí a gente tem a UNASUS. A UNASUS ela faz esse mesmo processo que a Audif faz, que a BEA faz, mas, contudo, ela congrega quem? Os auditores do SUS. Né? Então, é o mesmo processo de congregar essas pessoas, de conseguir trazer essas pessoas para eventos, para congressos, para seminários, para lutar para lutar pela classe, para lutar pelo reconhecimento, para lutar pela valorização. Né? Então, essas associações trazem isso. E o Sistema Nacional de Auditoria do SUS? O Sistema Nacional de Auditoria do SUS é o SNA. Né? Então, quem é o SNA? O SNA, paralelo com a vigilância sanitária, então é o sistema de auditoria que o próprio SUS tem para ele. Né? Ela, ela traz normatizações, ela traz resoluções, ela traz decreto que regulamenta a profissão do auditor dentro do SUS, ela é responsável pelas publicações de materiais que orientam o trabalho desse auditor, ela é responsável por organizar as auditorias dentro do SUS, né? Aí a regulamentação traz ela em cada nível de governo, o SNA. Então, esse é o SNA, tá bom? Deixa eu ver aqui. E aqui a gente tem aqui organizações maiores, né? Essas organizações maiores aqui, vocês estão vendo que eu estou circulando, né? Elas são não governamentais. Então, como elas são não governamentais, não tem um governo. 4 pessoas tentando. Estão aparecendo para mim. Tá, um momento. Eu vejo já, viu, Tayana? Só um momento. Então, elas não têm um governo, né, específico. Elas são não governamentais, são instituições, são formadas por pessoas de vários outros, né, países, enfim, estados, e eles são responsáveis por mundialmente trazer as diretrizes de auditoria para este mundo, onde trabalha com contabilidade. E aí cada país, aí vamos lá, descendo, aí a gente tem, por exemplo, o Conselho Federal de Contabilidade, a gente sabe que é um conselho federal de uma classe, né? Então, ele faz o quê? Ele pega essas diretrizes que são internacionais e eles adaptam para a nossa realidade, de acordo com as diretrizes internacionais. Né? E aí, como qualquer outro conselho, né, ele tem a função de regular a profissão dentro do país, né? E as instituições não governamentais, elas têm essa função de direcionar as diretrizes mundiais para a ação daquela profissão. Certo? Gente, deixa eu olhar mais uma vez aqui, porque eu já admiti várias pessoas e tem algumas pessoas que ainda não conseguiram entrar. A Tainá está me dizendo que ainda tem 4 pessoas, incluindo o Robert Val. Até agora eu admiti mais 3 pessoas aqui e ainda não consegui. As pessoas provavelmente não estão aparecendo. Tayana, faz o seguinte, avisa elas que saiam mesmo, saiam e entrem novamente, por favor. Ok, vou avisar. Saiam mesmo, saiam, desliguem tudo, saiam, depois entrem novamente. Sim, a outra pergunta foi sobre
O auditor em saúde pode ter qualquer tipo de formação superior? Ele pode ter, é porque assim, geralmente tem aquelas profissões que se aproximam. Ok, Gelson, obrigado. Tem aquelas formações que se aproximam da área da saúde, mas até hoje não existe nenhuma exigência do SNA, no caso do SNA, para o SUS com relação à formação. Só que tenha formação superior e geralmente eles, né, pedem que, hoje já estão pedindo que esse profissional ele tenha uma especialização, ele tenha uma especialização, né, na área de auditoria, tá bom? Para a área privada, a pessoa queria entender um pouco da operacionalização dos níveis. Ok, certo. Digo já. Para a área privada, certo, gente? Então, geralmente, a área privada, eles ainda têm uma certa resistência quanto à formação dos profissionais. Então, geralmente, para a área da saúde, eles são mais restritos com profissionais de formação para a área da saúde. Né? Não existe uma lei no Brasil que diga que o auditor em saúde ele tenha que ser só da área da saúde. Tá bom? Mas o privado tem uma postura e o público tem outra postura. Inclusive, é salutar que na equipe de auditoria você tenha multiprofissionalidade. Por exemplo, a formação vou pegar os profissionais lá da escola que a gente forma como gestor hospitalar. A gente tem algumas pessoas que se formaram e trabalham hoje com função de auditoria, de controladoria. Né? Mas isso foi fácil? Não, isso foi a custo de muito trabalho para que essas pessoas fossem reconhecidos como um profissional que tem capacidade de atuar. Né? Então, o profissional, para ser auditor em saúde, é uma questão multiprofissional, não é uma coisa específica. Então, você tem, além das áreas da saúde, é possível e é passível você de encontrar pessoas que atuam como auditores da área da saúde, pessoas formadas em direito, pessoas formadas em economia, pessoas formadas em contabilidade, né, pessoas formadas em diversas áreas, né, elas atuam como auditor em saúde, e é super importante. Eu trabalhei com uma equipe muito profissional, que a gente tinha uma diversidade de formação dentro da nossa equipe. Né? Eu tinha contador, tinha advogado, tinha os profissionais da área da saúde, enfim, tinha muitos profissionais lá dentro. Tá bom? Professor, eu queria entender um pouco da importância dos níveis de operacionalização, direta, integrada e compartilhada. Cristina, eu sempre falo que eu gosto de dizer que é um acrônimo, é uma DIC. Né? DIC. Alguém vai falar? Tá. Então, DIC. O que é isso? A direta é aquela que você só tem um profissional, só tem profissionais de um componente do SNA. Tá bom? Deixa eu fazer aqui um negócio bem doido. Eu tinha preparado para fazer, mas eu depois desisti, porque senão ia ficar um pouco instável. Mas eu tinha compartilhamento de duas câmeras. Eu não sei se dá para vocês verem, mas tá trocada a câmera, mas é assim, ó, SNA e tem DIC. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá, peraí que eu mostro já aqui para vocês. Então, a DIC, esse acrônimo, ele vem de direta. Direta quer dizer que você só tem um componente atuando na auditoria, seja ele do federal, do estadual ou do municipal. Né? Então, quando você tem um componente atuando, você tem um tipo de auditoria direta. Quando você tem uma auditoria integrada, você tem dois componentes,
do SNA trabalhando junto. Por exemplo, você pode ter auditor do município e do estado, do federal e do estado, do federal e do município trabalhando juntos. Quando você tem uma compartilhada, você tem auditorias onde você tem pessoas do SNA trabalhando com controle externo, trabalhando com TCU, trabalhando com a CGU, trabalhando com a Polícia Federal, né? Então você tem aí o controle externo atuando junto com essas auditorias. Tá bom? Entendeu, Ana Cristina? Já estou obrigada. Pronto. Então, sim, gente. Então, lembrando, o controle, vamos lá, controle e auditoria. E lembrando também mais um pouco com relação a controle e auditoria, certo? Então, auditoria, deixa eu passar isso aqui para cá. Auditoria, certo? A gente tem que lembrar que a ação de auditoria ela pode ser caracterizada como um controle interno ou um controle externo. Quando a gente fala de auditoria enquanto ação, porque um controle externo, ele pode fazer uma ação de auditoria. O Tribunal de Contas, ele faz auditoria, certo? Então, a gente está falando nesse momento de auditoria enquanto ação. Mas, por exemplo, a auditoria do Estado, né, quando ela vai fazer uma auditoria, por exemplo, no Valfredo, ela é uma auditoria interna. Ela é uma auditoria interna. Quando ela vai fazer quando a auditoria de Estado vai fazer uma auditoria no hospital privado que presta serviço para ela é uma auditoria externa. Né? Mas ela é que tipo de controle? Ela é um controle interno. Por que ela é um controle interno? Porque ela está controlando o seu próprio dinheiro. Né? Então, ela é controle interno. Agora, quando o TCU vai fazer uma auditoria no Estado, ele é um controle externo fazendo auditoria externa. Né? Então, a gente tem que pensar auditoria enquanto ação, certo? Explica de novo esse exemplo, por favor, de auditoria interna e externa. Ok. Vamos lá. A auditoria, vamos dizer que eu tenha R$1.000. Eu tenha R$1.000, tá? R$1.000. Né? Roberval me deu R$1.000, ele me deu. Não sei nem se ele ainda está aí. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Eu vou aplicar esse dinheiro para fazer um tipo de serviço na área da saúde. Né? Eu sou o Estado e peguei aquele meu dinheiro e aquele meu dinheiro foi para financiar as ações de saúde. Né? Aquele meu dinheiro foi para financiar a saúde no hospital meu, que eu construí, da minha rede. Então, eu estou vendo como o meu dinheiro está na minha própria, né, na minha própria rede, na minha própria casa. Isso é uma auditoria interna. Só que aquele meu dinheiro, ele não está dentro da minha rede. Eu agora joguei aquele dinheiro para uma pessoa contratada para ela fazer o serviço. Quando a minha auditoria vai lá, sai do meu escopo, ele vai lá. Então, isso é uma auditoria externa. Deu para entender, Júlia? Exemplificando. Bota aí. Ok. Certo. Então, vamos lá. Eu tô com o chat aberto aqui na minha frente. Aí, vou botar aqui do lado assim, que é para poder ver os slides. Então, vou passando aqui. Passando isso aqui. Bem, e aí a gente entra na questão da discussão sobre auditoria, controle, regulação e avaliação. Gente, dúvidas vão colocando aqui no chat, o Robert Val vai olhando, vai comentando também, certo? Eu acho que ele vai pedir para colocar aí um link aí, um negócio depois. Ok? Bem, e a gente entra agora, a gente tendo visto, né, colocado isso que a gente já conversou aqui, a gente entra na parte de auditoria, controle, regulação e avaliação. E, gente, para quem estava na disciplina, a gente já discutiu isso e é um nó gigantesco entender esse tipo de coisa. Tá bom? Então, a gente precisa estar bem, bem ciente daquilo que a gente está fazendo. Inclusive, na nossa própria área, para quem não viu essa aula, gente, na nossa própria área de atuação, de auditoria, né, as pessoas têm dificuldade de entender o que é que elas estão fazendo e o que é aquilo. Tá bom? Então vamos lá.
A gente tem alguns aspectos que são legais frente ao que é auditoria, controle, regulação e avaliação. Tá bom? Então, essa portaria aqui, 1069/99, ela foi um primeiro normativo legal que ele se preocupou em diferenciar o que é avaliação, controle, auditoria, né? Então, ele foi o primeiro normativo legal que se preocupou em fazer isso. Eu não vou ler o que está aí, o que eu quero que vocês entendam é que esse foi esse primeiro normativo legal, e tem uma questão aí. Ele não é claro. Se vocês pegarem depois para ler esse material, eu vou deixar o PDF também da aula, vocês pegarem esse material, vocês vão ler, e às vezes eu faço isso de propósito, quem estava aqui quem está aqui já fez a disciplina sabe, então eu leio cada texto desse e pergunto, e aí, gente? Aí todo mundo com medo de discordar e de dizer que está confuso, mas está confuso. É confuso essa descrição. Então, para você ver que em 99 as pessoas ainda... é isso mesmo, Diego, os grilos respondem. É isso aí. Então é confuso, né? Então é difícil as pessoas entenderem o que é esse tipo de ação. Já, Fernanda, você levantou a mão. Você quer perguntar? Você pode abrir o seu microfone e perguntar. Luana está dizendo que o seu app está mudo. Você ativou o som do... Se você tiver no celular, você já ativou o som? Então é melhor orientar aí o botão no microfone, né? Ele tem uma seta para cima. Se você apertar essa seta para cima, ele mostrará as configurações do seu microfone. Aí você vai ver, ele dá acima configuração do microfone e configuração do fone de ouvido ou alto-falante. Você tem que ver o que é que está marcado, se é alto-falante ou se é fone de ouvido. Isso. Aí você clica, né? E se você tiver um fone de ouvido aí, seria interessante. O fone de ouvido. Eu acredito que você está clicando aí, né? Se tiver no fone de ouvido, você clica lá para você poder ouvir. O ideal é que você assista a aula mesmo com um fonezinho de ouvido, certo? Nas configurações, no celular também tem, vai ter o microfone, como o Roberval falou. Tu clica lá que você vai conseguir ver as configurações. Se não conseguir, me avisa aqui no chat, que o Roberval tenta orientar você aí diretamente no chat, tá bom? Certo, Roberval? Ok. Então, vamos lá, continuando. Então, passando aqui, pessoal, então essa portaria aqui, 1559, ela de 2008, aí sim, essa portaria aqui, ela vai trazer, certo, a política, né, nacional de regulação do SUS. É aí que a gente vai conseguir entender melhor o que é cada ação dessa. E o manual que eu postei para vocês lá ela não está conseguindo ouvir nada. Bem, gente, tente orientar ela aí, porque, né, acho que nem falar nem ouvir. Agora é que eu estou entendendo direito. Né? Enfim, eu falando e a menina sem o som. Como era que ela ia ouvir? Né? Então vamos lá. Então, sim, a Política Nacional de Regulação, então ela traz nessa Política Nacional de Regulação, e aí a gente consegue entender melhor essas características, e essa, Lécia, ela vai para o SIGA ainda, certo? Eu tenho uma revisão dela, que eu acho que eu já coloquei lá, mas essa ela vai para o SIGA, tá bom? Eu ainda vou arrumar a aula para postar no YouTube para colocar ela lá, ok? Bem, e aí, na regulação, né, então vocês têm também um manual de regulação, controle, avaliação e auditoria, né? E ele é um manual grande, mas é interessante a gente estar sempre olhando ele, né? O que eu faço aqui é tentar resumir a discussão dele, né? Para vocês entenderem o que é que realmente é cada uma dessas ações. A gente confunde muito, a gente quer dar localização a essas ações. E isso que acontece são ações, não é uma localização. Por exemplo, ali é a porta do controle, ali é a porta da auditoria, ali é a porta da regulação, ali é a porta da avaliação. Não, são ações.
certo? E a gente entendendo essas ações, a gente consegue compreender. Apesar de você chegar e ter setor de auditoria, vai ter lá o setor de auditoria, né? Mas você não vai chegar lá, tem o setor de controle, você vai encontrar setor de controladoria, mas é só lá que faz controle? Não, esses setores, eles são denominados assim, porque essas atividades, elas são mais prementes lá, mas não quer dizer, certo, que esses controles não existam em outras, né, em outras instâncias. Então, vamos lá. Bem, então essa regulação, ela acontece de três formas. A gente tem a regulação de sistemas de saúde. O que é essa regulação de sistemas? Aqui, o processo de regulação ele acontece na formação das diretrizes do Estado, aí município, né, os estados, das diretrizes do Estado com relação à saúde, com base em macrodiretrizes, né? Que a gente tem as diretrizes do SUS. Então, as instituições públicas, os estados, eles vão formar, né, as suas ações de saúde com base nessas diretrizes. Então, aí o município ele vai formar suas diretrizes, o estado ele vai formar suas diretrizes com base em diretrizes maiores. Então, ele vai a regulação aqui no sentido de trazer as diretrizes para as ações de saúde, né? Então, isso é uma forma de regulação. E aí, eu já começo a colocar aqui o quanto que isso é diferente da regulação que a gente acha que é regulação, né? Só existe esse tipo de regulação no SUS, que é a regulação de leitos, né? Então, é bem diferente, né? Então, a regulação de leitos é um tipo de regulação. Então, já começa, né, a entender aqui. Vamos lá. Aí a gente tem... Maria, chegou até um tutorial do Zoom. Aí a gente tem, pessoal, a regulação da atenção à saúde. Então, o que acontece? Foram formadas as diretrizes, beleza. Então, o Estado tem suas diretrizes. E aí, o que acontece? Agora, esses serviços precisam ser implantados, né? Então, garantir o quê? Que esses serviços sejam ofertados de acordo com essas diretrizes. Então, agora eu trago os espaços responsáveis por isso. Eu formo as minhas redes, eu formo os meus aparelhos sociais, eu trago o hospital, eu trago as unidades de saúde com base nas diretrizes de formação da rede de atenção né, no caso do Estado. Isso aí, gente, eu estou falando em termos de diretrizes para o ambiente público, tá bom? Essa aula que a gente está conversando é bem mais próximo do público, mas a gente vai ver que controle, auditoria e avaliação, a gente ainda tem uma relação privada, a gente vai chegar lá. Então eu formei esses espaços de acordo com as diretrizes, né? Então, sei lá, eu preciso atender tantas pessoas de uma população, eu preciso construir tantas unidades de saúde, eu preciso dar acesso assim, 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 assim. Beleza, consegui isso. E depois disso? Então, aqui a gente tem aqui uma regulação como um preparo para ofertar o serviço de saúde. Mas essa regulação, ela não para aí. Essas ações de regulação, pessoal, elas também entram na regulação do acesso à assistência. O que é isso? Eu tenho diretrizes que fazem que as coisas funcionem e eu tenho os aparatos que fazem, né, deveriam me fazer ter acesso. E agora? E agora eu preciso regular de forma que as pessoas tenham acesso a isso. Então, aí é outra forma de regulação, que aí a gente tem, quando as pessoas conseguem ter acesso, a gente consegue colocar essas pessoas nos leitos. Alguém com o microfone ligado. Eu estou escutando um sonzinho mesmo. Pode ser que tenha alguém. Deixa eu olhar aqui. Licença, gente. Deixa eu parar aqui. Deixa eu olhar aqui. Tem... Pronto. Sim, gente, só lembrando, quando vocês entrarem, por favor, entrem com o nome de vocês, não entrem com o número, a gente fica sem saber quem é, tá bom? Bem, então, a regulação do acesso, então, é quando você consegue fazer que essas pessoas tenham acesso aos exames, tenham acesso aos leitos, quando a gente tem aquele setor de regulação que diz, fulano vai para tal canto. Então, essa é a regulação do acesso, é uma forma de regulação.
E as ações que a gente tem de controlar, de auditar, de avaliar, é uma forma também de fazer regulação em saúde, né? Então, a regulação em saúde é algo bem mais amplo. Ela vai desde formação de normas e diretrizes e leis, até a capacidade de dar acesso, né, às ações, de fazer com que as pessoas tenham acesso aos serviços de saúde. E aí, você, nesse processo, você controla, você avalia, você audita. Então, regulação ela é entendida como algo bem mais amplo, né, bem mais amplo dentro da área da saúde. Ok? Então, auditar é regular? Sim. Controlar é regular? Sim. Né? Então, não, já consegui fechar o microfone. Já. Certo? Então, auditar é regular? É. Avaliar é regular? É. Controlar é regular? É. São formas de regular. Mas toda regulação é uma auditoria? Não. Toda regulação é um controle? Não. Toda regulação é uma avaliação? Não. Né? Para a gente ficar claro isso. Ok? Bem, aqui, não vou me deter, gente, mas é só as formas que essa regulação ela pode acontecer, né? Ela pode ser uma regulação que traz as normatizações, ela pode ser uma regulação que analisa, que audita e que controla, ela pode ser aquela regulação que dá acesso às pessoas, então, regulação no sentido mais amplo. Regulação bem próximo de fazer gestão mesmo, gestão com todas as suas, as suas ações, as suas pernas, né, o que ela utiliza para que a saúde ande, tá bom? Então, isso dentro do setor privado. O que é essa regulação? A regulação do setor privado. A regulação do setor privado, a gente sabe que, comentei para vocês, a gente tem a ANS, que ela traz a regulação no sentido de normatização para o funcionamento do serviço privado. Mas o próprio serviço privado, por exemplo, um hospital, o setor de regulação do hospital privado. Aí, o setor de regulação do hospital privado, ele, muitas vezes, ele é mais restrito a quê? A regulação dos leitos, né? A regulação dos exames. Então, ele tem um sentido mais restrito da questão da regulação para a parte, né, privada, principalmente quando a gente coloca um universo micro, né, de operadoras e prestadores de serviço da área privada. Tá bom? Então, a gente tem um quadrinho que ele mostra, né? Então, as várias camadas da questão da regulação em saúde. Ok? Aí a gente tem o controle, pessoal. O controle das ações de serviço, ele constitui, sim, um processo gerencial que contempla o quê? Gente, o controle aqui eu trago para vocês, ele traz cadastramento de estabelecimentos de saúde, credenciamento de estabelecimento, a programação orçamentária, né, por estabelecimento, autorização de internações, monitoramento e fiscalização da execução desses procedimentos. Então, o que é que acontece isso na realidade? E essa forma de controle ela pode acontecer no público ou no privado. Claro que cada um de uma forma diferente, mas é isso que acontece. Qual a característica principal do controle? É que ele tem uma rotina para acontecer. Né? Então, todo prestador de serviço, o que é que ele faz? Quando ele faz o tipo de serviço, ele manda a conta para ser paga. Então, sei lá, o Hospital A mandou uma conta para ser paga para um plano de saúde ou para um município. Aquele município, rotineiramente, ou aquele plano de saúde, rotineiramente, ele vai conferir se aquilo ali realmente está acontecendo. Então, o que acontece? Quando ele confere, ele faz aquilo mensalmente, trimestralmente, então, aqui para poder fazer o repasse. Então, o que é aquilo ali? É um controle. Então, o controle tem essa característica de ser, né, rotineiro, de ações rotineiras de controle dos seus serviços. E que geralmente estão ligadas a uma questão monetária. Dinheiro, né, o controle do orçamento, o controle daquele financiamento, o controle do repasse daquele valor mediante a execução de algum tipo de serviço. Ok? Então, essa é uma característica muito importante do controle. É regulação? É. É auditoria? Peraí. Bem, então aí mais algumas ações de controle, né? Então, o que a gente tem aí, né? Então, monitoramento e revisão de faturas, processamento de informações, controle da regularidade dos pagamentos. Então, são coisas que acontecem rotineiramente, ok?
passar aqui um pouco, pessoal. E a avaliação? A avaliação, gente, vamos lá, ela é... Eu ainda vou trazer um quadro comparativo para vocês, tá bom? Então não fiquem agoniados. A avaliação é a comparação do que a gente observou com o que foi idealizado, emitindo um juízo de valor sobre a diferença encontrada. Emitido um juízo de valor, gente, não confunda esse juízo de valor com, eu acho que é. A avaliação tem um critério. Geralmente o pessoal fala de critério, né, um critério de ouro, né, para uma avaliação. Tá bom? Então ela vai avaliar algo. Qual que é? Existe uma característica interessante da avaliação que ela não se preocupa, não infere, ela não se preocupa com relação ao orçamento. Ela está muito mais relacionada com processos de trabalho, né? Com os processos que acontecem dentro daquele serviço, e ela não traz uma relação com parte financeira. Ela impacta. Se você vai fazer uma avaliação do PMAC, no final a avaliação foi ruim ou não, né? Então acontece. Ele repassa e vai deixar. Mas a preocupação da avaliação em saúde, ela não traz essa preocupação com dizer se o dinheiro vai ou não. Né? Então não é isso a função da avaliação. Então essa avaliação, ela pode ser feita a partir de uma pesquisa avaliativa. Então as instituições de ensino, elas acabam fazendo pesquisas de forma avaliativa, e a gente tem quando a gestão, ela traz a necessidade de fazer uma avaliação dos seus serviços. Ela se propõe a fazer uma avaliação dos seus serviços para procurar melhoria. Né? Tá um pouco parecido, tem algumas coisas meio parecidas aí, eu vi isso aí em auditoria, sim, vocês ouviram sim. Vocês não estão enganados sim, a gente vai já começar a diferenciar. Bem, e aí aqui a gente tem, na avaliação, o processo comparativo pode se dar em referência ao comportamento do que é observado, em relação aos seus semelhantes, processo de comparação, padrões e parâmetros que foram reconhecidos e consensuados, né? Então, adequação àquele parâmetro. Então, a gente tem geralmente o padrão ouro para fazer um processo de avaliação, para saber se aquilo que está acontecendo ele está totalmente adequado. A gente ouviu isso em auditoria, não foi? Parece, né? Pois é. Isso não é algo tão estranho assim. Eu não vou me deter, gente, porque se vocês acabam pagando uma disciplina de avaliação, que ela é extremamente rica em detalhes com relação à avaliação de saúde, mas só para colocar para vocês que todo esse processo de avaliação, ele teve um nascedouro que foi com uma pessoa específica, né? A Dona Bédia, né? Que é um homem, né? Pelo menos quando vocês forem para a disciplina da professora Pétala, que ela perguntar, vocês já vão dizer que é um homem, porque muitas pessoas dizem que ela, né? Ela e é um homem. E ele, nessa questão da avaliação, ele traz com base nisso, avaliar a partir de entender as estruturas, os processos que acontecem e os resultados dessas ações. Né? Então, em base, a Betis de Dona Bédia, ele traz esses 3 pilares como forma de trabalhar uma avaliação em saúde. Né? Então, ele foi quem, digamos, deu início a essas questões de avaliação dentro da área da saúde. Bem, só para complementar a questão da estrutura, processo de resultados. Alguém chateou? Já o conhecemos como as professoras na outra remota. Eu sei já, eu vi sua foto lá. Metodologia, vocês estão pagando? Foi metodologia? Ou foi qualidade? Vocês estão pagando. Você aproveitou tudo, não foi para querer pagar logo agora? Esperto. Enfim. E a auditoria nesse meio? Então, você falou aí de regulação, controle, avaliação para a gente. A auditoria nesse meio? Qualidade. Isso. Então, pronto. Você já, né, não vão ter dificuldade de entender a diferença da avaliação com a auditoria. Né? E a auditoria nesse meio? Vamos lá. Olha só, eu trouxe esse quadro aqui, eu estava pensando em como trazer isso para vocês, né? Tentei melhorar o quadro aí, não ficou tão legal assim, mas vamos lá. Regulação, controle, avaliação e auditoria. Então, com relação ao tempo de execução, a regulação é constante. Né?
O controle, ele tem a sua regularidade, né? Então a avaliação a regulação é constante, por quê? Porque ela acontece todo dia, toda hora, todo momento, né? O controle, ele tem a sua regularidade, né? Então ela acontece trimestralmente, depende, né? Depende de como é o período orçamentário, depende de como essas instituições vão apresentar suas produções ambulatoriais, produções hospitalares, né? Então, aquilo pode ser mensalmente. Verificação de AIH mensalmente, né? Para que seja, né, repassado o valor. Então, a gente tem, né, um controle. A avaliação, ela é feita quando é necessário, né? Quando é necessário avaliar algum tipo de programa ou de ação em saúde, né? Então, quando é necessário fazer essa avaliação? Mas então, quando é que é necessário fazer isso? Bem, aí você vai precisar fazer essa avaliação no momento em que você precisar melhorar os seus processos de trabalho, no momento que você precisar observar se os seus processos de trabalho estão adequados, se suas estruturas estão adequadas. Então, você vai trazer uma avaliação para perto de você. E, necessariamente, você não está falando de recurso financeiro. Né? Necessariamente você não está falando isso. Imagine você vai avaliar, eu quero fazer na minha rede uma avaliação da estrutura hospitalar, porque eu quero entender o que está acontecendo e depois eu preciso tomar algumas ações referentes. Beleza, eu vou fazer isso. Eu quero avaliar qual a condição da segurança do paciente. Qual a condição da segurança do paciente no meu município? É uma forma de avaliar, tá bom? Então, quando eu vejo a necessidade, então eu faço a minha avaliação. E a auditoria? A auditoria, ela é deflagrada por algum motivo. Certo? Alguém sentiu a necessidade de uma investigação aprofundada. De onde surgiu essa necessidade de investigação aprofundada? De um controle. O controle observou durante todo aquele processo que tem algum problema aí. Eu detectei que essas contas não estão batendo, não. Tem alguma coisa errada. A avaliação oferece diagnóstico ou é um sinônimo? Ela não é um sinônimo, ela não é bem um sinônimo, mas ela oferece sim um diagnóstico de algo que você queira analisar. Né? Porque quando você, quando você faz uma avaliação, você está trazendo padrões sobre como aquilo está. E o diagnóstico é você entender naquele momento, você entender naquele momento como as coisas estão andando. Quando você vai fazer um diagnóstico seu naquele momento, é saber como você está naquele presente momento. Então, a auditoria, a avaliação, naquele momento, ela oferece esse diagnóstico. Né? Agora, com um padrão que ela queira seguir. Você não vai avaliar tudo. A avaliação, você vai escolher um processo de trabalho específico, você vai escolher um escopo de atuação para você fazer a sua avaliação. Posso falar que essas ações são dependentes? Elas são interdependentes. O Raul já colocou, elas são interdependentes. Não quer dizer que uma necessariamente dependa da outra. Tá bom? Não necessariamente uma depende da outra. Sim. Então, o controle, ele... Agora sim, a auditoria, o que acontece? Como ela é deflagrada, então, quando eu percebo problemas no controle, né, então é bom que eu chame a auditoria. Quando eu percebo alguma coisa na avaliação, por exemplo, eu fiz uma avaliação, sei lá, eu tenho uma programação de avaliação da minha rede hospitalar no início do ano e no final do ano. E aí eu faço uma avaliação inicial, depois faço toda uma programação de melhoria. No final do ano, a mesma coisa, eu implantei tudo e está a mesma coisa. E principalmente, quando eu implantei alguma ação financeira nesse sentido, eu preciso auditar, preciso saber onde é que está o problema. E isso não é só no público, viu, gente? Isso é no privado, certo? No privado também. Tá bom? A gente tem um controle do privado, a gente tem formas de avaliar no privado também, e a gente tem a auditoria do setor privado, certo? Nesse processo aí, a gente não vai ter tanta diferença, não. Tá bom? Em linhas gerais, a gente não tem toda essa diferença, não. A gente vai ter
diferenças nas nuances de como é feito o controle no privado e no público. O envio daquilo ali, o material, como é que é feita a cobrança, os sistemas de cobrança, e aí a gente tem essas diferenciações, tá bom? Mas, em linhas gerais, o controle é justamente para isso, a avaliação também, né? E a auditoria. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Apontamento de responsáveis. Então, uma regulação ela traz tudo, então, necessariamente ela vai apontar responsáveis pelas ações. O controle, ele não tem essa função de apontar responsáveis, ele está controlando aquilo ali, né? Ele está controlando. Quando é que ele vai sentir a necessidade de apontar responsáveis? Quando ele vê um problema e que ele, naquele momento, não consegue, ele mesmo não consegue entender. E aí ele lança a mão da auditoria. Aí quem é que vai apontar os responsáveis? A auditoria. Então, o controle e a avaliação, eles não têm essa função de estar apontando responsáveis por se aquilo está adequado ou não. Não é a função do controle nem da avaliação. Geralmente, a apuração de responsáveis é feita a partir de uma investigação mais aprofundada. E quem tem esse trabalho? A auditoria. Tá bom? Quem é que tem uma relação maior com custos, valor monetário? A avaliação ela não tem essa preocupação direta com custos. Pode influenciar, mas não tem essa avaliação, não tem essa relação. É diferente do processo de regulação. O próprio controle, vocês viram que tem, e a auditoria, ela tem isso, né? O juízo de valor, todos eles vão emitir juízo de valor. Qual que é a questão do juízo de valor aqui? Não é um juízo de valor sem uma fundamentação, né? Precisa ter fundamentação. Aprofundamento investigativo, a regulação sim, porque a auditoria ela é um ato de regular. Então, quem tem um aprofundamento investigativo, controle e avaliação? Não, a auditoria. Tá bom? Contato com outras formas de controle. Quem é que tem esse contato? É a auditoria. Né? Então, a avaliação ela não vai fazer o seu processo de avaliação e enviar a sua avaliação para um terceiro. Não vai fazer isso. O controle não vai fazer as suas ações e pegar aquilo ali e enviar para o terceiro. Não. Quem é que vai fazer isso? A auditoria. A auditoria que tem essa relação maior com os controles externos, né? e outros controles internos. É o relatório dela que dá base a isso. Eu já, enquanto auditor, gente, já tive que ceder meu relatório para ceder, tinha que fazer isso, claro, né? Para dar base a ações de controles externos, Tribunal de Contas, GU, enfim. Então, quem trabalha na auditoria, ele tem esse contato maior com o controle externo. Ok? Minha tela tá doida aqui, gente. Espera aí. Vou tentar ajeitar aqui. Vou ter que passar de um lado para o outro para vocês entenderem o que é que eu escrevi aqui. Então, aqui a gente tem controle, auditoria, né, e avaliação. E a regulação é tudo isso. Aí o que eu tentei fazer esse esquema aqui? Gente, pra vocês terem uma ideia, olhe só a hora que esse esquema surgiu na minha cabeça. Robert Val vai dizer que é mentira, mas que vai dizer que o religioso é ele, mas eu estava assistindo a missa. E aí já no finalzinho da missa me veio esse esquema na cabeça. Eu disse, agora eu deixo a missa ou vou escrever o esquema? Aí, né, quando deu a parte lá do Abraço da Paz, eu corri, botei no caderno aqui e depois voltei. Viu, Robert Val? Eu sou um rapaz, não sei se ele nem tá aí ainda. Tá vendo? Eu sou um rapaz religioso. Viu? Não é só você que reza o texto dos homens, não. Então, a gente tem aqui, elas têm intersecção, a avaliação e o controle com a auditoria. Tá bom? Então, o controle com a auditoria... O controle com a auditoria, pessoal, então a auditoria, muitas vezes, quando ela é deflagrada, por exemplo, tem um contrato e aquele contrato ele está sendo analisado. Oi, Jailson, você quer falar? Se você conseguir desmutar o seu microfone, pode falar. Jailson? Essa é a segunda vez que ele levanta a mão. Tá bom. Então, se quiser digitar, também aceito, certo? Então, vamos lá. Então, a auditoria, então, tem um contrato. Aquele contrato... Pronto. Aquele contrato, o que acontece? Ele é para uma prestação de serviço. Né? Então, vamos lá. Tanto público, privado, como entre instituições privadas. Então, o controle financeiro ele detectou que
constantemente a produção ela é igual, não muda R$ 1, já aconteceu comigo, não muda R$ 1. É R$ 900 o contrato, todo mês é R$ 900, R$ 900, R$ 900, R$ 900, nunca é 901 nem 899, né? Elaborou a Santíssima Trindade da auditoria. Então, o que acontece? Essa foi uma inspiração. Essa auditoria, aí o que acontece? O controle solicita, ó, auditoria, isso aqui tô achando muito estranho, preciso investigar. Então, o que a auditoria faz? A auditoria pega o contrato, a auditoria vai no setor, a auditoria pede, pede as AIHs, a auditoria pede a produção, a auditoria vê com os pacientes, ela detecta que está errado. Aquele contrato estava errado. Os valores estavam colocando aquilo ali, mas aquilo ali não coincidia realmente com o que ia acontecer. Então, o que vai acontecer nesse caso? Aí, a auditoria vai emitir o relatório, aquilo ali vai ser, né, provavelmente vai ter as suas medidas, e para que aquilo não ocorra novamente, aquela auditoria ela começa a acontecer rotineiramente. Então, a cada 3 meses é feita uma auditoria naquele contrato. Isso, presta atenção, a cada 3 meses é feita uma auditoria. O que é isso? Regularidade. Que tipo de ação é essa que a auditoria está fazendo? Mais próxima do controle, né? Então, ela entra aqui, olha, mais próximo do controle, a intersecção dela com o controle, tá bom? Já aqui na avaliação, já que a auditoria ela também procura padrões, né? A gente viu que ela procura padrões para sistematizar o seu trabalho, para entender como que as coisas funcionam e ver qual medida aquilo se distancia do que ele deveria ser, é próximo da avaliação, né? Então, a auditoria ela procura verificar processos, procura verificar a efetividade, e muitas vezes, lá na frente a gente vai ver que a auditoria de qualidade, ela se encaixa muito aí. A auditoria de qualidade, ela está muito relacionada a quê? Ela está muito relacionada à avaliação. Porque na maioria das vezes a auditoria de qualidade, ela não vai se relacionar com o valor, né? Então, ela está muito mais próxima de uma avaliação, né? Então, quando ela traz esse processo, quando ela traz essa relação com ver os processos, ver a efetividade. Então, ela traz uma relação muito grande com a avaliação. E ela pode ser confundida no processo de auditoria com a avaliação. A auditoria, por exemplo, a avaliação, ela não se vale de ações de auditoria. Mas a auditoria, ela pode se valer de relatórios de avaliação para fazer o seu trabalho, né? Por quê? Porque ela vai pegar aquilo ali, provavelmente ela vai aprofundar mais ainda. Por exemplo, a avaliação disse que as estruturas dos hospitais estão totalmente prejudicadas, como eu tinha colocado. Então, estão prejudicadas. Foi feita uma avaliação no início e no fim do ano, foi feita uma programação, foi injetado dinheiro, por que não aconteceu? Vou aprofundar minha investigação. Eu faço auditoria com base em relatórios de avaliação que já foram feitos. Tá bom? Então, a gente tem essa intersecção aí, né? E a gente tem o que o controle traz aqui de específico, né? A gente tem aqui, deixa eu passar aqui para um lado aqui, né? A questão da avaliação, e a gente tem o que é que tem intersecção e o que é específico da auditoria aqui, olha, que ela é deflagrada, né? E ela é uma investigação aprofundada, tá bom? Então, um resumozinho que, no final das contas, eu acho que foi uma iluminação divina, né? Acho que eu rezei e deu certo. Viu, Roberto? Bem, vamos lá, deixa eu parar aqui. Gente, quais são as outras dúvidas? Quais são as outras dúvidas que vocês poderiam ter aqui, que vocês queiram perguntar, alguma dúvida específica? Pode ser de aulas anteriores, pode ser de agora. O Roberval está com o link, a gente teve uma dificuldade no início, mas eu acho que o Roberval pode colocar o link para que vocês saiam daqui e possam, né, fazer isso durante a semana, né, Roberval? Aí no final, na próxima aula, a gente pode abrir para ver, né, já que a gente teve uma dificuldadezinha no início. Isso, exatamente. Esse meio tempo que às vezes, né, dá essa distensão tecnológica, mas a gente fica com o link disponível, né? Tem tanto no SIGA
como também no grupo do WhatsApp, e por aqui eu vou mais uma vez renovar o link para acesso. Eu já estou acompanhando a escrita online, algumas pessoas estão contribuindo e está super legal a produção coletiva. Deixa eu ver aqui. Um momentinho. Deixa eu fazer isso aqui. Aqui, gente, né? Então aqui é a wiki que Robert Val preparou para que a gente faça uma produção, né, conjunta. E essa produção, gente, né, a gente tinha preparado para fazer no início. Chat. Dá sim, Diego, dá para ver. A gente vai clicando aqui, dá para ver. Algumas pessoas ainda estão escrevendo. Então, a gente iria escrever no início e deixar um tempo para vocês fazerem. Mas como a gente teve essa dificuldade, a gente começou logo, mas a gente vai mostrar ela na nossa próxima aula, né, a construção coletiva de como ela ficou durante esse momento, certo? Inclusive, a gente vai deixar lá organizado direitinho para que vocês, né, façam, entendam e sigam bem e sigam certinho a sequência, né, para que vocês não se percam na trilha. E aí, lembrando, gente, para quem está aqui, tem gente ainda digitando lá, legal. E lembrando, gente, vou parar aqui. Lembrando, pessoal, que vocês têm uma trilha, né, de aprendizado para seguir, né? No caso da disciplina de auditoria, eu coloco ela no Word, vocês abrem, vocês veem. Vocês têm que acessar aquilo, ler aquilo e responder aquilo. Então, aquilo é a trilha metodológica de vocês para consolidação desse trabalho que a gente faz no início da semana, para que vocês continuem o processo de aprendizado. E as dúvidas nós vamos fazendo via grupo fechado, né, do WhatsApp. Então, vocês perceberam bem, né? Eu achei muito bom o respeito de vocês com relação ao grupo, né? Sábado, então, precisa enviar os 2 portfólios, não é isso? Diego, porque assim, eu coloquei esse portfólio mais para cá, eu deixei mais para frente, porque teve pessoas que entraram, tiveram uma certa dificuldade, eu preferi colocar ele mais para frente, tá bom? Então, a gente consegue enviar. Então, essa semana a gente consegue regularizar tudo, ok? Então, gente, a gente tem a trilha do aprendizado. Eu espero que vocês tenham conseguido baixar a trilha e verificar. Então, vocês têm que seguir aqueles passos que existem lá, são os passos que vocês não devem deixar de seguir para que a gente tenha um aprendizado, que é estar aqui no momento síncrono, ou se por algum motivo você não conseguiu estar, né, então depois a falta vai aparecer lá, vocês vão precisar justificar para a gente, tá bom? O motivo, pelo menos, para que a gente possa justificar. E a trilha da semana, então não esqueçam, certo? E o grupo serve justamente para tirar as dúvidas, a gente vai acompanhando as dúvidas de vocês, ok? Alguém aqui tem alguma dúvida sobre essa semana ou a semana passada que queira perguntar ou no chat ou no microfone? Fique à vontade, quem quiser abrir o microfone agora, certo? Para explicar, para colocar e para perguntar. Você está me ouvindo, Théo? Sim, estou ouvindo, Érica. Era sobre um termozinho do podcast que eu ainda não tinha ouvido falar. Deixa eu ver se eu acho que esse termo que eu até deixei notado. Compliance? Isso mesmo. Aí eu até procurei assim, mas sinceramente eu não entendi. Ele até fala no podcast, né, que os auditores eles precisam gerenciar risco, está esse termozinho, né? Aí manter controle, ele fala tudo e tem esse termo, mas eu não consegui entender. E até então, pelo que eu procurei na internet, parece que os auditores usam, é um termo conhecido entre vocês, de auditores. Isso. Aí eu fiquei desorientada, assim, não soube saber disso. Érica, pode ser pode ser que alguém até bata em mim, mas tipo assim, é um nome bonito para uma coisa que já existe. Porque assim, o que é o compliance? E a gente até entrou isso na aula passada, a gente falou rapidinho. Eu estou vendo que é um termo que, né, já é a segunda vez que aparece, espero a gente explicar. Vamos lá, o que é compliance? Compliance é quando você tem que seguir, né, quando você tem que seguir normas, né, normas éticas, normas morais, normas de funcionamento de uma instituição, de um local que você esteja, para que aquilo funcione corretamente.
né? É como se como não? Eticamente você precisa seguir ações para que aquilo funcione. Por exemplo, no hospital. No hospital, existem normas que você tem que seguir. Por exemplo, você não pode sair tirando foto de pessoas e postando na rede social sem pedir autorização. Não é isso? Então, isso por exemplo, isso é um exemplo de norma de compliance. Né? Isso é um exemplo. Né? Mas, por exemplo, você vai ter processos de trabalho que você tem que seguir de forma bem detalhada para que o seu trabalho aconteça de forma correta, de forma ética, de forma moral, seguindo princípios específicos de ação. Né? Então, é o compliance. E aí, o compliance, na verdade, todo mundo deveria agir seguindo princípios de compliance. E a auditoria de compliance, o que ela faz? Ela verifica, né, se aquela instituição está seguindo, né, os princípios de compliance de sua área de atuação. Né? Então, o compliance nada mais é do que verificar se um processo de trabalho, se uma pessoa, se uma instituição, ela está agindo ética, moralmente, de acordo com os princípios de funcionamento, de acordo com o que é legal, de acordo com o que tem nas resoluções. Então, isso é a auditoria de compliance. Ah, tá. Uhum, certo. Aí, aproveitando, né, o gancho, você no portfólio perguntou uns termos, né, coisas que não ficou claro para a gente. Eu tinha colocado na semana passada que não tinha ficado claro para mim. Como você já respondeu agora, eu posso manter lá, porque foi uma coisa que não ficou claro para mim quando eu escutei o podcast. Ou agora eu tenho que remover isso, já como eu já sei o que é. Assim, pro primeiro portfólio, que é o portfólio da semana 1, você vai dizer que não. Certo. Para o segundo portfólio, você já não precisa colocar, tá bom? Tá bem, era isso. Obrigada. Vamos lá. Fernanda perguntou, professor, poderia, por favor, citar um exemplo do que seria o reconhecimento por dívida? Vamos lá. O município fechou um contrato com o Hospital Memorial, já rodando não aos bois, para fazer cirurgias ortopédicas. É um exemplo real, na verdade. E aí, o que acontece? O Estado, né, recebe uma lista lá dos hospitais de pacientes que estão em fila de espera e precisa diminuir aquela lista. E aí vem aqueles pacientes, a lista lá de pacientes do contrato, sei lá, 100 pacientes. Só que o Hospital Memorial, ele faz 120. O contrato dizia o quê? 100. Ele fez o quê? 20. 20 estão fora do contrato. E aí, o município vai pagar ou não? Ele precisa reconhecer aquela dívida frente ao contrato que era de 100 pessoas para serem atendidas. Certo? Então, para isso, é necessário fazer um processo de investigação mais aprofundada. O ideal é que seja feito. Então, acontece não ser feito? Acontece. O cara vai lá, a caneta e diz que reconheceu a dívida. Né? Porque você tem que ter o papel dizendo que reconhece aquela dívida. A auditoria verifica se aqueles pacientes eles realmente não entraram naquela lista por algum motivo, ou entraram depois, mas realmente eles precisam daquela cirurgia. São pacientes que precisavam, que necessitavam, que estavam na rede realmente precisando daquilo ali. Então, quando a auditoria aprofunda sua investigação e diz que tem condições de ser reconhecida a dívida, aí o que o secretário, no caso, o gestor da faixa maior faz? Ele assina um termo de reconhecimento de dívida e que vai ser pago o valor de acordo com o contrato. Não o valor que a pessoa queira, mas o valor de acordo com o contrato. Tá bom? Então, isso é um processo de reconhecimento de dívida. É sempre simples assim? Não, nem sempre é simples assim. Certo? Mas, via de regra, o gestor ele precisa conhecer a dívida para que aquilo seja pago. É aquilo que foi feito fora do... Tem características do objeto do contrato, mas foi feito fora do contrato. Tá bom? Inclusive, é muito bom lembrar que, do ponto de vista legal, que um contrato, pela lei de licitações de contratos, que é a lei 8666 de 93, e suas alterações posteriores, ele fixa um limite, inclusive até de aditivação de valor, de até no máximo 25%. Então, isso também para não acontecer, por exemplo, de um prestador de serviço, um fornecedor de um bem, majorar demais ou aumentar demais
por esse recurso. Assim, não, o gestor reconhece a conta e está tudo muito bem. Então, não é um saco sem fundo, como a gente diria no coloquial. Há um limite, inclusive legal, para que isso ocorra. E tudo mediante auditoria, né? Como está sendo colocado aqui. Isso. Essa situação que o Roberval colocou, dos 25%, ela é de extrema importância, que a gente já passou por isso. E aí, quando foi fazer o reconhecimento de dívida, o valor estava muito acima, por dois motivos: quantidade de pessoas e a solicitação de ajuste do valor, Roberval, mediante a inflação. Enfim, né? Bem bobinho. Pois é, o espaço nem era grande, mas enfim, né? E aí, né? Então, o que resultou no final? No final resultou um ajuste, né? Não houve ajuste de inflação, no final chegou ao consenso de fazer até o limite dos 25%. Mas isso é um fator de extrema importância. E uma coisa que a gente vai... Isso é para conversa mais na frente, mas a gente vai dar um spoiler aqui. Por exemplo, e se algo é cobrado para além do valor que está acordado na tabela SUS, né? Uma provocação para vocês. Vocês pagariam, enquanto gestores? Não pagariam? Ou como vocês arrumariam esse processo? Uma vez que vamos supor que é uma cirurgia cardíaca e ela custa R$3.000 e está sendo cobrado R$10.000. Como é que vocês acertariam essa conta? Só provar. Só responder Jailson, a gente puxa o arquivo daqui do Zoom e a gente está fazendo a chamada pelo arquivo do Zoom, tá bom? É que é um pouquinho diferente do Meet, aí a gente puxa do arquivo e já faz a chamada das pessoas que a gente já vê quem estava presente, ok? Pois é, gente, Roberval fez uma pergunta aí, pagaria ou não pagaria? Como é que essa pessoa chegou para fazer essa cirurgia cardíaca? Né? Então, são coisas que a gente, né, vai discutindo ao longo da disciplina, né, e eu acho que vocês podem trazer essa inquietação, e a gente vai postando isso no WhatsApp, e, enfim, a gente vai colocando e a gente vai discutindo essas situações. Tem uma coisa engraçada da gente na saúde, que é bem peculiar. Por exemplo, a gente não é um contrato de prestação de serviço de base certa, da gente assim, vou contratar 100 cirurgias mês e acontecer exatamente como você estava falando, né? Aquela coisa da gente estar exatamente com aqueles mesmos tetos físicos e tetos financeiros. Geralmente, esses tetos são extrapolados. E aí tem uma coisa, né, que a gente fala. E aí você abriu o paciente, quando abriu o paciente, viu o que a coisa fazer ou não tem condição de aquela cobertura daquilo que você precisa realizar naquele ato cirúrgico, porque a gente não tem um contrato muito bem certinho, nem muito bem arrumado, sobretudo quando a gente trabalha com saúde, que tem questões que são altamente contingenciais e emergenciais. Isso. O contrato, gente, primeiro que o contrato, no caso do auditor, ele é um instrumento de base. Alguém levantou a mão, tinha visto, abaixou. Se alguém tiver levantado a mão que você fazer uma pergunta, pode ativar o microfone, viu? E o contrato, gente, ele é instrumento do auditor dele fazer suas auditorias. A gente não pode fazer qualquer tipo de trabalho de auditoria. Se tem contrato meu, o auditor tem que conhecer esse contrato. Até para entender e saber o que faz, o que não faz, o que paga, o que não paga, por que foi utilizado, por que fugiu do contrato, o contrato é bem feito ou não, como que esse contrato nasceu, né? Essa minuta ela foi analisada de contrato antes que esse contrato fosse realizado, né? Então são coisas que são da vida da auditoria mesmo, que a gente vai verificando, né? Então, para algumas pessoas que estão aqui novas, gente, quem não é, por favor, quem não é de gestão hospitalar, faz aí o legal aí. Quem não é de gestão hospitalar que está aqui? 2, 3. Pronto. 3 pessoas aqui que não são de gestão hospitalar. Vocês poderiam colocar no chat aí quem de vocês, qual o curso de vocês, se porque tem várias pessoas aqui de outros cursos. E a gente tem mais 4 pessoas que não vieram, então deve ser pessoas que desistiram da disciplina. Não sei. Botem aí, por favor, no chat. Né? Farmácia. Anderson.
nosso vizinho. Quem foi mais? Então, Júlia, acho que você entrando aqui, olhando, eu não sei se você teve alguma impressão diferente, mas geralmente a gente tem uma impressão de auditoria muito focada com auditoria dentro do hospital, auditoria do prontuário, aquela auditoria do medicamento. Isso é uma área da auditoria, a gente vai discutir ainda em odontologia, ó, né? Então a gente ainda vai discutir um pouco com relação a isso também, né? Mas existe uma questão dentro da auditoria da área da saúde que é uma questão mais ampla, né? E a gente tem os afunilamentos para as áreas específicas, né? E a gente vai acabar discutindo um pouco disso, né? Então, tem o que é específico da odontologia, tem o que é específico de farmácia, tem o que é específico da medicina, tem o que é para quem trabalha na área de gestão, né? Mas tem um caso Diga. muito interessante, Theo, de gestão, né? Lá é os parâmetros, né? Gente, aproveitando, né, que o auditor também não pode ter aquela frieza do processo de análise dos instrumentos. Os instrumentos, eles são balizadores, eles são norteadores. Agora, a gente não pode se ater. E eu me recordo de um processo de auditoria no qual a portaria 1101, ela dava um parâmetro para o município dele realizar, pois se ele realiza tantas consultas básicas e ele tem uma população X, então o cálculo do parâmetro daria um número X, Y e Z de ultrassonografias, de consultas, de gastro, e o auditor, ele pegou o CIA, né? A produção ambulatorial deste município e questionou os gestores, assim, porque o gestor fez exatamente super esquisito, cobrar a precisão e a exatidão do que dizia a portaria 1101, uma vez que é uma portaria de parâmetros estimados. Então, assim, por que você realizou 398 mil ultrassons se você tinha que realizar 420 mil? Pela portaria. Então, aquela história. O que é ser auditor e a postura do auditor perante o que ele tem como instrumentos de trabalho e o processo de observação, de análise que precisa ser desenvolvido. E a conciliação. Isso. E é a ação do bom senso, né? E é uma característica do auditor, não é a frieza, não existe, não é. Frieza foi uma característica que deram para o auditor, né? Mas ele tem que ter uma característica de bom senso. Ele trouxe a frieza muito próximo lá da contabilidade, que era, naquele momento era uma ação mais fria, né? Mas não é. O autor, hoje, ele tem essa questão de bom senso. O Andy, né, ela colocou aí sobre as práticas lá na CESAP. E eu acho que a situação que ele colocou reflete o que você colocou, Robert Val, que são as situações que a gente tem de contratos, de pactuação, de quantidade, de passa, depois diminui muito, aí tem que adequar o contrato, são exames de alta complexidade, muitas vezes são exames caros, a gente precisa verificar isso de forma correta. Tá? Então são coisas que a gente vai discutindo com o tempo. Ok? Então, gente, a gente vai discutir situações específicas ainda. A próxima aula, o Robert Val vai trazer um pouco sobre baixa, média e alta complexidade. Já isso. Baixa, média e alta complexidade, e provavelmente aí a gente vai entrar em algumas discussões e que para o pessoal da área assistencial que está aqui, provavelmente isso vai fazer um sentido maior e a gente vai discutindo isso com o tempo. Ok? Nós ficamos por aqui, né? Nós ficamos por aqui e agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui. A presença vai ser colocada lá no Cigada de acordo com o que a gente viu aqui no Zoom. Então, sigam a trilha metodológica da semana, vocês têm um portfólio para entregar e tem uma atividadezinha sobre auditoria, controle e regulação. E como eu falei, pode ser hoje, agora como a gente tem mais gente, ela pode ser feita em dupla, ou em trio, ou individual. Aí, por favor, não venham pedir para fazer em quarteto, porque já é demais. Quarteto é 2 duplas, gente. Então, né? E nem quinteto, porque quinteto eu vou ficar com a turma desse tamanho, tá bom? Então, individual, dupla ou trio. Ok? Bem, gente, então acho que é isso, né? Até mais, né? Até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, gente. Tchau.